Olá, eu sou Fernanda Valdomir e hoje vou falar um pouquinho para vocês sobre o meu trabalho titulado como Avaliação da Atividade Anti-Inflamatória de Própolis de abelha Apis mellifera, uma revisão. Então, o que é essa própolis que eu estou estudando? A própolis é um material resinoso e balsâmico coletado pelas abelhas em vegetais que circundam a colmeia. E dentro da colmeia, ela tem algumas funções antimicrobianas, função estrutural, auxiliar algumas fissuras, ela mantém alguns parâmetros estáveis, como a umidade e a temperatura, e por fim, tem uma série de atividades biológicas que é o que interessa para a gente. Dentre as atividades biológicas já confirmadas da própria, nós temos antioxidante, antimicrobiana, anticâncer e, por fim, anti-inflamatória. Mas o que é a inflamação? A inflamação é uma resposta que o nosso corpo tem contra estímulos que machucam, né, que perfuram, por exemplo, ou contra patógenos, tão internos ou externos. Através da ação de várias células do sistema imune, a gente consegue perceber alguns sinais, como calor, rubor, edema, dor e a perda de função, né, os 5 sinais da inflamação. A inflamação em si, ela é benéfica para o nosso corpo, ela ajuda a gente a combater esses estímulos maléficos, mas quando ela está exacerbada, ela precisa ser tratada, porque ela causa perda de função daquele tecido. Por isso, a gente tem já alguns anti-inflamatórios comerciais, que vocês devem conhecer esse nome, como dipirona e ibuprofeno, porém, eles têm alguns efeitos adversos, como sangramentos gastrointestinais. Além disso, a ciência sempre tenta buscar novas moléculas para conseguir novos medicamentos eficazes e seguros. Então, os objetivos desse trabalho é investigar a atividade inflamatória de extratos de própolis de Apis mellifera, que é a abelha mais conhecida, bem como associar os dados encontrados com a sua composição química, que na verdade é riquíssima, tem mais de 300 compostos, por meio de uma revisão da literatura. Então, como a metodologia desta revisão foi feita com base nessas 11 bases de dados para conseguir uma boa abrangência sobre o tema, utilizando aqui esses descritores, que vocês podem pausar e dar um print, com critérios de exclusão e exclusão aqui listados. É bom lembrar que os extratos trabalhados foram sempre brutos, sem a partição desses extratos. Por fim, com relação aos resultados, inicialmente nós tínhamos 2.221 artigos e, no fim, depois das várias etapas que compõem essa revisão, conseguimos 28 materiais parcelidos por leitura completa. E aí, esses autores desses 28 artigos escolheram algumas metodologias específicas para trabalhar com essas amostras de própolis com relação à sua atividade antioxidante. A primeira delas é a indução de edema de pato e orelha de rato. Então, esses ratos, esses animais, eles são expostos a algumas substâncias pró-inflamatórias, como carragenina, e aí a amostra de própolis é adicionada logo depois e eles veem a diferença de volume, porque a inflamação ela tem o edema, né? Então eles veem a diferença de volume da pata da orelha antes e depois dessa inflamação com as amostras de própolis. Além disso, a gente consegue avaliar alguns parâmetros inflamatórios, como citocinas, né? Interferon gama, TNF-alfa, interleucinas, além do próprio óxido nítrico, que é um mediador inflamatório. Ainda, alguns autores optaram por avaliar a expressão gênica justamente de enzimas ou de fatores pró-inflamatórios, se eles estavam altos ou baixos na presença da própolis. Ou ter a inibição de enzimas pró-inflamatórias, enzimas muito famosas, como a ciclooxigenase, lipoxigenase e a hyaluronidase. Quanto mais inibidas elas estiverem, melhor para o nosso potencial anti-inflamatório. Por fim, pode-se fazer análise histológica de tecidos, para você ver que tem dano nesse tecido, como é que está a migração de células inflamatórias para aqueles tecidos. E aí, todos os 28 trabalhos demonstraram a atividade anti-inflamatória das amostras de própolis. Alguns deles, alguns poucos, 2 ou 3 no máximo, tiveram que a própolis teve uma atividade pró-inflamatória em concentrações mais altas, porque, como eu disse, a sua composição química é muito diversa e alguns compostos vão ter essa ação pró-inflamatória também, mas uma maioria esmagadora delas trouxeram aí essa ótima atividade inflamatória da própolis, inclusive quando comparada com alguns padrões da literatura já bem estabelecidos como bons anti-inflamatórios. E aí, como a gente quer correlacionar com essa composição química, eu trouxe aqui alguns das substâncias presentes na própolis. A artepilina C e o CAP são super estudados na própolis. A artepilina C presente na própolis verde e o CAP na própolis de álamo. Além disso, a gente tem alguns ácidos fenólicos, compostos fenólicos, flavonoides, como a quercetina, cricina e galangina, que estão listados algumas das formas que elas conseguem agir aí como anti-inflamatórios. Por fim, por mais que a gente conclui aqui, então que a própolis tem sim um bom potencial anti-inflamatório, porém a gente observa nesses trabalhos que é em níveis diferentes. Então essas amostras de própolis elas são heterogêneas entre si. Por quê? Porque a composição química da própolis varia muito com o fator externo, como a vegetação, o tipo da abelha, a umidade, a sazonalidade, e isso influencia diretamente na composição química da própolis e, consequentemente, na sua atividade biológica, como, por exemplo, o anti-inflamatório, que é o que a gente está estudando. Isso dificulta muito o uso dessa matéria-prima pela indústria, tanto farmacêutica quanto alimentícia, porque a padronização da composição química, das quantidades, dos marcadores bioquímicos é extremamente difícil. Mas esse produto natural tem um ótimo potencial aí para ser utilizado no futuro e mais estudos precisam ser feitos nessa área para essa padronização, para ele realmente conseguir chegar ao consumidor final. É isso, muito obrigada pela atenção. Qualquer coisa, podem me mandar um e-mail.